Olá, primeira série, meus queridos, tudo bem? Tudo tranquilo? A professora está aqui com você na apostila, na página 43, tá? Aqui, ó, na unidade 6 de estudos, e nós começaremos essa unidade falando sobre as reações químicas. Na verdade, reações inorgânicas, né? Podem observar que ali descreve a unidade já dessa forma, reações inorgânicas, porque as reações orgânicas vocês vão estudar lá na terceira série, na parte de química orgânica. Então, as reações químicas, elas são divididas aí, né? As inorgânicas, neste conteúdo de primeira série, que nós veremos agora, e as orgânicas, que aí já envolve um pouco mais de conhecimento, compostos orgânicos também, daí elas ficam lá para o terceiro ano, tá? Terceira série, né? Então, página 43, reações inorgânicas, né? Aí, já de início, tem algumas questõezinhas ali, né? Um cozimento, né? Na verdade, não é sei se é uma combustão provocada ali para elaboração do prato, né? Digamos assim. E traz para nós uma situação assim, ó, não é necessário estar dentro de um laboratório químico para presenciar a ocorrência de uma reação. Mesmo sem percebê-las, há várias reações ocorrendo o tempo todo ao nosso redor. Relate algumas reações químicas que ocorrem no seu cotidiano. Veja só, primeira coisa, o nosso corpo, né, o corpo do humano, por exemplo, ele é o maior laboratório que nós podemos citar de exemplo, certo? Ele é o organismo que ocorre reações químicas o tempo inteiro, né? Então, sem essas reações que ocorrem no nosso organismo, nós nem sequer estaremos vivos, né? Aliás, mesmo mortos, as reações continuam ocorrendo. Por isso que a gente deve pensar mesmo que a química está presente realmente em todo lugar, em todo ambiente, em todo momento estão acontecendo as reações químicas, né? Então, o nosso corpo acontece reação o tempo inteiro, tá? Outras coisas que nós podemos citar aí, mais, digamos, as coisas mais comuns, né, que nós podemos citar aí, o cozimento de alimentos, né? Quando se faz algum bolo, uma massa e acrescenta fermento, por exemplo, você está fazendo reação química, né? Você está fazendo a transformação de substâncias que você pegou ali anteriormente, sendo somente um fermento, somente um açúcar, uma farinha, e de repente você faz uma transformação total, né? Transforma em um novo produto, tá? Entre outras tantas, né? Como eu falei, a questão da digestão dos alimentos que ocorre no nosso organismo, a queima de combustível, queima de madeira, oxidação de materiais, o ferro que enruja, por exemplo, tá? A nossa respiração mesmo, né? Preparação dos alimentos. Então, tem várias situações, vários exemplos de misturas de reações químicas que ocorrem aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A segunda questãozinha, ela diz assim, como é possível verificar se ocorreu uma reação química? Então, uma pergunta bastante pessoal também, gostaria que vocês refletissem um pouquinho, mas pensem, como se sabe que ocorreu uma reação? Que houve uma transformação química? Lá no início do ano, nós estudamos transformações químicas e transformações físicas, né? Para saber diferenciar uma coisa da outra. Como se pode saber que houve uma transformação química? Quando há mudança na composição da matéria, né? Então, quando você tem, por exemplo, a evaporação da água, você sabe que não houve mudança na composição da matéria, porque você evapora, mas ela pode voltar ao estado líquido novamente. O da mesma forma, congela e pode voltar ao estado líquido novamente. É uma reação física, né? Agora, quando nós temos uma reação química, é uma transformação que não tem retorno. Então, você percebe que houve alteração da matéria, alteração da composição da matéria, é um exemplo de reação química. Um exemplo que se sabe
que houve ocorrência de reação química. Então, pode ser a mudança do cheiro, por exemplo, na decomposição de alimentos, né? Você vai sentir o cheiro. Pode ser a liberação de gases, né? Se junta lá, por exemplo, alguma substância e muitas donas de casa, inclusive, sofrem acidentes quando são dutos de limpeza. Por que acontece? Quando nós misturamos, ocorre uma reação química. E aí pode queimar, pode evaporar vapores tóxicos, fazer mal para a pessoa, né? Então, tem várias situações aí para vocês refletirem um pouquinho. Como as reações químicas podem ser representadas? As reações químicas, elas são representadas teoricamente, né, para que possamos estudá-las, por meio de equações que identificam substâncias envolvidas nessa reação, tá? Então, nós já vimos algumas coisas aí quando nós falamos aí dos ácidos, sais e bases, né? Já ouvimos algumas coisas, que, por exemplo, reações de neutralização, onde estava aparecendo lá a reação onde mostrava lá o ácido mais a base, depois formando o sal e a água, né? Então, isso é um exemplo de reação química, da expressão da reação química, da representação da reação química, tá? Então, nós mostramos, né, na teoria, digamos, nós mostramos uma reação química acontecendo dessa forma, com equações que mostram as substâncias envolvidas nessa reação, tá? Então, os motivos dessa unidade, né, como eu falei, estudando basicamente as reações inorgânicas, serão compreender a importância das reações químicas no nosso dia a dia, representar as reações por meio de equações, usando a linguagem química, reconhecer as reações de síntese, decomposição, deslocamento dupla troca em uma equação química. Opa, e o que é isso, professora? A gente vai com calma, tá? Então, nós vamos primeiro saber como acontecem, conhecer as reações e depois vamos classificá-las em reações de síntese. Esse nome também pode ser utilizado como adição, tá? Decomposição, deslocamento, que pode ser também chamada de síntese troca, e dupla troca. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Realizar o balanceamento de uma equação química. Opa, o que é o balanceamento de uma equação química, né? E agora? Vamos equilibrar as equações? Basicamente isso, tá? Balanceamento também é uma questão muito importante, que se vocês não aprenderem direitinho agora na primeira série, vocês vão ter dificuldade lá na segunda e na terceira também, tá? Então, é muito importante conhecer e aprender a fazer o balanceamento das equações. A gente vai aprender isso nesse bimestre, tá? E calcular, fornecer a quantidade de reagente ou produto de uma reação. Calcular quando necessário. Isso é a parte que se chama de estequiometria, cálculo estequiométrico. Apesar do nome ser bem apavorante, assim, não é tão difícil, tá? Vocês vão ver que a gente vai no decorrer aí da unidade, a gente vai aprendendo, ok? Então, vejam o nosso pontapé inicial, né? Ele vai trazer algumas ideias ali que vocês já conhecem. Por exemplo, como se representa, né, a reação química. Vocês vão... Algumas coisas a gente já fala desde o início do ano, né? Você ter uma reação química sempre representada por uma equação onde os reagentes, ou seja, aqueles compostos que vão reagir entre si, né? Eles aparecem na parte esquerda anterior, então aqui, antes, né? De uma setinha. Essa setinha indica a ocorrência de reação química, tá? Então, os reagentes e os produtos. Produtos é o que foi produzido, né? Então, o reagente é o que vai reagir. O produto é o que vai ser formado, é o que vai ser produzido, tá? No entanto, essas equações precisam ser devidamente balanceadas. O que significa isso? Vejam bem,
as equações elas devem mostrar a verdade do que realmente ocorre. Então, basta eu colocar ali, por exemplo, a formação da molécula da água. Né? Se eu colocar a equação simplesmente dizendo assim, hidrogênio e oxigênio reagem formando H2O. Né? Como que as quantidades? Quais são as quantidades que representam para formar realmente uma molécula? Tá? Então, essas quantidades que a gente chama aqui na química de balanceamento, ou seja, a gente atribui, coloca, né, os valores corretos para a substância que vai reagir e ela se tornar realmente uma reação que expressa a verdade, que expressa o que acontece na realidade, na prática. Tá? Então, balancear uma equação garante que o número de átomos de cada elemento permaneça constante em ambos os lados. Aí, outra coisa importante. Vejam bem, quando ocorre combustível, aparece um automóvel, uma motocicleta, enfim, abastece e de repente você vai andando e esse combustível some. Ele vai aparecendo. De repente você abastece novamente. Né? O que significa que aconteceu? Que você sumiu para onde foi aquele combustível que você utilizou? Né? Então, nesse momento, ocorreu reações químicas dentro do tanque de combustível a partir da combustão da gasolina, do teu álcool, né? Enfim, do teu combustível lá do automóvel. E essas reações transformaram aquele produto que estava ali líquido em forma, né, de normalmente de combustível à base de octano, que é uma mistura, uma composição orgânica, transformou esse combustível em outros produtos que não são líquidos, que são vapores, que são gases. E esses gases foram eliminados pelo escapamento do automóvel, tá? Então, quando a gente diz assim, a reação ocorre, uma substância vai se transformar em outra, né? Da mesma forma, existe uma lei da química que diz assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Da mesma forma que você tinha, por exemplo, 1 litro de combustível, o que foi pelo escapamento, foi lançado pelo escapamento em forma de gás, tem que corresponder a essa quantidade de 1 litro de combustível que você tinha, tá? Então, se você tinha lá 50 moléculas, por exemplo, 50 átomos de carbono na tua gasolina, esses 50 átomos de carbono, eles vão ter que ser liberados em 50 átomos de carbono gasoso com outra substância. Aí você vai ter monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Outras substâncias com este elemento. Tá? Então, sempre tem que considerar, no caso da reação química, o reagente, no produto tem que ter a mesma quantidade de átomos. Por isso a gente vai aprender a fazer esse balanceamento. Ok? Então, só vejam ali os pontinhos, né, esses tópicos que estão aí na página 44, tá? Seguir os passos necessários para fazer o balanceamento. Considerar o reagente e o produto e identificar o elemento que aparece uma única vez nos dois lados. Verificar a substância que tem a maior quantidade de átomos, maior índice, por exemplo, né, que é ali, por exemplo, H2O, o 2 ali, hidrogênio é o índice, tá? Colocar nela o coeficiente 1, ou seja, atribuir a ele o valor 1, que não vai ser dado, e com esse número determinar a quantidade de átomos para esse elemento. Faça o ajuste entre o coeficiente dessa substância e o coeficiente de outra substância do outro lado da equação, que contém esse elemento, de forma que fiquem com a mesma quantidade. Encontre o coeficiente de mais substâncias até que a equação esteja devidamente balanceada. Isto é, todos os elementos têm o mesmo número de átomos nos dois lados da equação. Vejam só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, nós temos uma reação aqui acontecendo. Mg, magnésio, sólido, reagindo com oxigênio gasoso, formando
dióxido de magnésio, MgO. Estão vendo? Nós temos lá no reagente um átomo de Mg, de magnésio, um átomo de oxigênio, 2. Um átomo não, uma molécula, né? Uma molécula 2. Essa molécula tem 2 oxigênios, tem 2 átomos de oxigênio, tá? E a molécula formada, ela só apresenta um átomo de magnésio e um átomo de oxigênio. Então, como que nós podemos fazer para tornar essa equação verdadeira? Como ela não está correta, tá? A primeira coisa que foi feita aqui, ó, foi atribuído o coeficiente 1 ao oxigênio, para não precisar mudar mais esse elemento, né? E aí foi verificar os demais, ó. Se eu tenho 2 oxigênios desse lado aqui, lá do outro lado também tem que ter 2. Então, o que a gente vai fazer? Aí, um coeficiente, tá? E o magnésio, agora, quando eu coloco este 2 aqui na frente, ele leva tanto para o magnésio quanto para o oxigênio. Então, como lá na frente eu aí sim, então, na realidade, né, para formar realmente a molécula de óxido de magnésio, aqui nós precisamos de 2 átomos, 2 moléculas ali de Mg sólido, mais uma DO2 para formar moléculas de óxido de magnésio. Tá? Essa é a reação e que é a que de MgO, poderia para o O2 um coeficiente 1,5 representado em forma de fração, meia molécula de O2, certo? Os demais eu vou deixar para mostrar para vocês na próxima aula. Deixa eu ver aqui, já estamos com bastante tempo de aula. Só que eu quero que vocês entendam que a mesma quantidade que nós temos no reagente tem que ter também no produto. Se não tiver, você tem que praticar essa regra do balanceamento. O que você não pode fazer, você não chegar e atribuir índice, tem que diferenciar o índice do coeficiente, tá? O índice é um númerozinho pequeno aqui do lado, o coeficiente é o maior da frente. Se você chegar e colocar um 2 aqui, você vai estar tornando ele uma outra substância. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Por exemplo, nós temos a água. Vou fazer uma molécula de água aqui. H2O. Ok? Essa é a molécula de água. Aí, se na reação química que eu tenho lá de formação da água, eu preciso, né, a reação ocorre assim, H2 mais O2 formando H2O. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então eu vou chegar lá na minha água e vou colocar aqui 2 átomos de oxigênio também, ó. Então tá certo, tá resolvido. Coloquei 2 átomos ali de oxigênio. Não tá certo, por quê? Porque quando a gente muda a quantidade de átomos aqui, a gente muda a substância, tá? Então, você deixa de ter H2O, que era água, e você passa a ter H2O2, que é a água oxigenada, tá? Então, veja bem, olha a diferença entre você tomar água e tomar água oxigenada. São 2 substâncias totalmente diferentes. Nós não podemos atribuir o índice. Esse aqui, ó, não pode acontecer isso. O que a gente pode é colocar um coeficiente aqui na frente para aumentar a quantidade de moléculas e não a quantidade de átomos da substância, para não modificar essa substância, certo? Então, na próxima aula a gente continua nesse contexto aqui. Na aula anterior que vocês tiveram hoje ao vivo já foi solicitada aí uma tarefa, né? Ainda em relação ao conteúdo passado. Então, deem uma olhada lá. Qualquer coisa a gente conversa na próxima aula daí sobre isso também, ok? Um abraço aí, até mais.